Olá, sejam bem recebidos e bem recebidas por aqui. Por que os advogados mais inteligentes erram em holding, enquanto outros que nem são tão inteligentes assim costumam receber muito mais? Eu sou Simone Tassinari Cardoso e esse aqui é o Domine Holding e Proteção de Patrimônio, Família e Empresa, um quadro que eu tenho semanalmente que ensina advogados e advogadas a extrair o melhor da proteção patrimonial, construindo a sua advocacia de excelência. A ideia aqui é usar 3 alavancas. A alavanca do aumento de repertório de excelência, quando o advogado aumenta as questões técnicas de excelência. A alavanca da excelência da marca do advogado, da advogada, a marca da advocacia de excelência, em que o nome da pessoa vira referência nesse mercado. E a marca do negócio de excelência, essa ideia dessa alavanca que traz o negócio do advogado para esse lugar. E eu preparei aqui pra gente uma parte, um fragmento desse livro aqui que eu tenho, que é Nulidades Comuns em Planejamentos Sucessórios, pra gente conversar sobre quais são os maiores erros dos advogados mais inteligentes. E aí vocês já ouviram falar da bênção e da maldição da inteligência? A minha avó costumava dizer que a ignorância é uma bênção. E por que a ignorância é uma bênção? Porque ignorar significa prosseguir a vida sem ter nem ideia do que vai seguir ali na frente. E aí, o que eu preparei hoje pra gente e de onde que eu percebi isso? Quando os meus colegas especialistas estão fazendo o atendimento dos advogados, que é um entregável da minha mentoria, tá? O que tem na minha mentoria? A minha mentoria auxilia os advogados, ajuda os advogados a construírem a sua marca de excelência e o seu negócio de excelência. E um dos entregáveis dessa mentoria é passar por um diagnóstico de onde que eles estão errando na advocacia. E esse diagnóstico, gente, é libertador, você perceber que você é extremamente inteligente, mas que você está errando numa coisa básica. Eu desenvolvi 7 espaços, eu desenvolvi 7 lugares em que os advogados podem errar. E aí nós percebemos em equipe, na nossa reunião estratégica, que a maioria dos advogados que são mais inteligentes, que são titulados, que têm ali um nome já a zelar, que estão num certo nível do mercado, costumam ser os que mais erram nesses pontos. E aí vocês podem estar me perguntando, tá, Simone, mas por que será que isso é importante e tal? Por que eu tenho que ver? Porque se você souber onde é que você está errando, como você é dos advogados que são os mais inteligentes, você consegue remodelar a sua prática e consegue, então, atacar aquilo que está sendo erro. Até, gente, essa sessão diagnóstica, essa sessão estratégica que é um oferecimento aí para o pessoal que está na minha mentoria, que é um uso interno, ela está disponível. Então, se você tiver interesse em agendar, é só baixar o material dessa aula aqui e dizer, ó, eu quero agendar a sessão para saber onde é que eu estou errando na minha advocacia estratégica. Bora lá, vamos conversar então sobre esses erros e por que esses advogados costumam errar, né? Quando eu fui montar o material para esse livro, eu fui separando, gente, a partir dos planos pontianos lá do Pontes de Miranda, né? Da ideia dos 3 planos. E quais são os 3 planos para a gente poder lembrar disso, né? A gente tem o plano da existência, que está lá no andar de baixo da escadinha. A gente tem o plano da validade e a gente tem o plano da eficácia. E aí, gente, o plano da existência e da validade, a gente vai lidar aqui com o da validade nos 2 níveis dele, no ambiente da nulidade e no ambiente da anulabilidade. A existência, ela geralmente não traz equívocos grandes para os advogados mais inteligentes, porque os advogados mais inteligentes, eles sabem o que precisa para um negócio jurídico chamado holding existir de fato nesse lugar, nesse ambiente, e esse plano passa ileso. Mas onde que começam os problemas? No plano da validade. E o plano da validade, ele vai se perguntar se o negócio que eu estou celebrando, a holding que eu estou celebrando, ela é uma holding não nula, portanto, ela é uma holding perfeita ou não anulável. E aí, neste lugar aqui, a gente tem
muitas questões que geralmente os advogados mais inteligentes caem de costas. Simone, dá um exemplo, por exemplo. Quando os advogados estão acostumados a fazer holding lá no ambiente do direito empresarial, esses advogados, eles costumam escolher um regime que é o regime de separação de bens. Eles costumam escolher esse regime de separação de bens porque é um regime que separa o patrimônio em vida. Só que aí, essa escolha do regime da separação de bens, ela acaba acarretando efeitos aí que parecem bons, mas que na verdade não são. Então eu deixei aqui separado separação de bens para a gente olhar. A outra questão é uma ideia de que é possível fazer um instrumento e depois resolver. E aí, essa relação está geralmente associada às doações. Simone, como assim? Quando o advogado é mais inteligente e usa as doações, ainda que sejam as doações de cotas sociais, como algo que é recorrente, ele parece que ele está fazendo uma boa coisa, mas aí, ato contínuo, logo ali na frente, essa coisa parece não ser tão boa assim. Então, o segundo ponto é essa atenção aqui dos advogados inteligentes para as situações das doações. E a terceira coisa, gente, é relacionada aos, eu vou chamar assim, agregados. E eu vou explicar para vocês o que é essa questão dos agregados e por que os advogados inteligentes começam a deixar isso aqui parecendo uma boa coisa, mas que, às vezes, não é uma boa coisa, tá bem? Então, bora conversar sobre isso. Estamos nós aqui falando do plano da validade, principalmente com as nulidades. E aí, o próximo plano que advogados inteligentes também não levam tanto em consideração é o plano dos efeitos, é o plano da eficácia. E vocês vão verificar que, ora, a gente tem situações de nulidades absolutas aqui, ora a situação de nulidade relativa e ora a situação de efeitos diferentes dos efeitos pretendidos pelas partes. Se você já está no caminho da construção da sua advocacia de excelência, que é saindo dessa advocacia comum e entrando na advocacia de excelência, você talvez não precise do que eu vá falar na sequência, tá? Mas se você ainda não decidiu, aí eu vou dizer para você, decida-se. Por que decida-se? Porque toda a nossa vida, ela é organizada num sistema muito simples que é, eu percebo as coisas, sim, percebo, aí eu preciso fazer algo com essa coisa, e esse fazer envolve um fazer simples de não fazer nada ou um fazer ativo de tomar uma decisão. E aí depois disso nós precisamos fazer uma atitude, nós precisamos fazer uma ação. E aí, gente, quando a gente percebe algo e ao invés de fazer alguma coisa, a gente deixa de fazer, a gente também está escolhendo. Então, se você está na advocacia comum, mas quer migrar para uma advocacia que é de excelência, eu vou dizer, está na hora de você decidir, está na hora de você tomar uma providência, porque se você não fizer isso, gente, amanhã é pior do que hoje. E com a reforma tributária do jeito que está, os clientes estão emergentes na gente, eles estão assim, com olhos ricos em cima da gente. Os clientes estão querendo advogados que sejam especialistas para esta área. E por que os clientes estão em emergência dessa área, gente? Porque a mídia está lotada de coisas, despejando questões aí nos clientes, né? Então, beleza, você está aí observando essa aula, está na hora de decidir e de agir. Seja agendando o seu atendimento com o meu especialista para ver o que está faltando aí para mudança, seja, gente, para que você possa simplesmente dar o próximo passo, que não precisa ser tudo na excelência, mas sim olhar para um fragmento e mudar esse fragmento, tá bem? Bora lá conversar. Então, estávamos conversando sobre esses advogados ou essa advocacia de inteligência, essa pessoa que é muito inteligente, por conta disso tem um fardo, que é o fardo de conhecimento. Ela conhece muito e aí
por conta de conhecer muito, estar muito acostumada a fazer, ela deixa passar coisas muito importantes. Ah, Simone, isso não parece contraintuitivo. E é, efetivamente. Às vezes a inteligência demais atrapalha. E um advogado que é mediano, mas que decidiu e agiu, ele tem mais sucesso do que um advogado muito inteligente. O advogado muito inteligente se preocupa com o que os outros vão dizer. O advogado muito inteligente não faz a coisa até ele pensar que está perfeito, e aí a mania de perfeição leva ele para o precipício. O advogado muito inteligente tem medo do que o coleguinha vai dizer. Então, não é só aquele primeiro medo inicial. Não, ele tem medo do colega do lado dele. O que essa pessoa ruim vai pensar de mim? E aí, gente, não toma as decisões que precisa. Lembra, já citei 3 aqui, a gente vai examinar. Quando eu fui construir esse livro, e esse não é um livro acadêmico, é bem importante que eu diga que essa coleção aqui, nenhuma delas é acadêmica. Vocês já sabem que eu sou doutora em Direito e que eu tenho obras acadêmicas, mas essas obras aqui, elas são operacionais, elas são obras de operação, elas servem para que a advocacia possa usar na vida real. Então, esse aqui, que é o laranja, ele tem as nulidades comuns dos planejamentos sucessórios. E aí, eu fui colocando aqui as invalidades lá no planejamento em geral, depois eu fiquei explicando quais eram as circunstâncias das nulidades absolutas, das anulabilidades e a categoria da ineficácia, para que a gente possa olhar e examinando a jurisprudência deles. E aí a gente foi examinando os instrumentos do planejamento, indicando ali as nulidades. Então a gente vai ter o testamento, olhando quais são as nulidades, depois a doação, depois a própria holding e os riscos, e aí a previdência privada, as nulidades em espécie, com a situação de fraude à lei, com a situação de vícios estruturais e com a situação da violação à legítima e dos pactos. Então, aqui eu tenho um aparato jurisprudencial com a maioria, então eu fiz ali um apanhado com as mais recorrentes nulidades que a gente tem. E aí, o que isso tem a ver com essas decisões aqui, que são as decisões da advocacia, do advogado que é inteligente, mas que não tem resultados ainda e que tem muita dificuldade em ter resultado com planejamento patrimonial e sucessório. A primeira consequência da escolha da separação de bens para os seus clientes, gente, pode parecer boa em vida, mas vocês sabiam que a separação de bens, ela atrai o direito hereditário? Então pensa comigo, ao invés de fazer um pacto com um regime de bens híbrido, em que eu tivesse lá, olha só, a estrutura da separação de bens para o ambiente em vida, mas a consequência da não herança, o advogado simplesmente orienta o cliente a usar a separação de bens. Quando o advogado orienta o cliente a usar a separação de bens, ele está dizendo assim: cônjuge, companheiro, você vai concorrer na sucessão com os filhos dessa pessoa. Então, aquilo que parece super simples no momento da vida acaba trazendo uma consequência grande na hora da morte. Aí vocês vão me dizer, mas Simone, como é que é isso? Não é verdade. Olha só. Hoje, enquanto a gente ainda não teve a reforma do Código Civil, certo? Como é que funciona esse regime de bens? A pessoa é empresária, certo? Então eu tô lá, sou empresária, eu tenho uma sociedade, vou botar aqui com Wagner, que é uma sociedade, sei lá, eu vou ser sócia do estúdio, do lugar em que eu estou aqui, tá? Então eu tenho aqui o Wagner e a Paty, que são sócios, e aí eu vou me oferecer para essa sociedade. Eu vou pegar metade, tá? Paguei, indenizei metade aí da sociedade do estúdio. Beleza. Eu e os dois neste lugar. O que acontece? Por algum motivo, foram orientados ali o Wagner e a Patrícia de que eu deveria casar no regime da separação de bens. E aí fizeram um pacto, isso foi dito, não, Simone tem que casar com separação de bens. E aí eu aceitei, para entrar na sociedade de vocês eu vou mudar meu regime e vou pegar aqui o regime da separação de bens.
E aí, o advogado inteligente fez isso, né? E parece que é uma boa coisa, porque a separação de bens, então, vai ser ótima. Se eu vier a me divorciar do Rodrigo, que é o meu marido, para quem não sabe, no decorrer da nossa sociedade, o regime de separação de bens está ótimo, porque o regime da separação de bens vai chegar à conclusão que, se essa sociedade aqui foi constituída depois, o Rodrigo vai ter somente haveres, e aí Rodrigo está, né, nessa situação se ele tiver participação. Mas como é separação de bens, não tem nem haveres para Rodrigo. Então a gente está aqui na hora do divórcio protegido. O Wagner e a Patrícia estão achando ótimo. Ah, beleza, Simone. Separação de bens, a gente não tem essa circunstância, então tá ótimo. O problema é que se eu vier a falecer, então se eu tiver uma circunstância de óbito, muda. Por quê? No divórcio a empresa é minha, as cotas sociais são minhas. Mas no óbito, como que vai acontecer? Vocês já sabem que eu tenho um filho. Então, como que vai ficar a herança do Rodrigo? A herança do Rodrigo, a minha herança, no caso, né, que eu morri, vai ficar 50% para o meu filho e 50% para o cônjuge. Então, o regime que parecia ser uma ótima coisa no divórcio, agora é um grande problema. Sabe por quê? Porque aqui, ó, Rodrigo vai chegar e Antônio vai chegar. Ah, mas é só haveres, eles não vão entrar na sociedade. É óbvio que eu sei isso. Qual é o problema? Patrícia e Wagner vão ter que pegar 50% do valor que vale o estúdio hoje, pela metodologia que a gente escolheu, e fazer o pagamento para Rodrigo e Antônio. E aí, o advogado que era inteligente, que achava que estava fazendo uma grande coisa, em pactuar somente esse regime, acabou de trazer metade do patrimônio para o cônjuge e acabou de gerar um problema para o Wagner e para a Patrícia, para os sócios que ficam na sociedade, porque eles vão ter ali, se nada estiver dizendo no contrato social, 90 dias para fazer o pagamento disso em dinheiro. Então, assim, será que vale a pena? Ah, Simone, tem saída para isso? Claro que tem. Uma saída que é de excelência técnica. A gente vai fazer o pacto de regime de bens, que é um pacto híbrido, e pode inclusive fazer uma ação de alteração de regime de bens. E aí, Simone, será que vale? Claro que vale, mas esse aqui é o ônus da inteligência. A pessoa é muito inteligente, eu sou uma grande saída, só que, como era inteligente demais, não foi humilde o suficiente para sentar e estudar. Quando a gente está trabalhando, gente, na especialização em holding e proteção de patrimônio, família e empresa, a gente está trabalhando com dados da vida real e consequências da vida real. Então, lá na pós, a gente já tem saída para isso. E aí, o advogado de excelência, ele já sabe que isso aqui é um tiro no pé. E aí, quais são os outros erros que a gente tem? Eu disse, o primeiro era o da separação de bens. E aí, gente, eu separei aqui para nós 3 decisões. Olhem ali, ó. Me ajudem aqui, ó. Essa aqui, que é do STJ, porque a gente tem uma discussão aqui relacionada à empenhorabilidade do bem de família, que pode dar problema. Essa outra aqui, gente, que é de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que é uma situação para a gente poder acessar o patrimônio da pessoa jurídica quando a gente tem uma fraude familiar, e essa outra aqui, que é uma ação, gente, essa aqui é a inversa, e essa aqui, gente, é uma simulação relativa. Então, eu separei para que a gente possa ter acesso a esse documento. Então, você pode pegar o material dessa aula aqui, assim que essa aula terminar, eu acho que tem um QR Code, se não me engano, que a gente pode pegar esse material. Volta aqui para mim. Eu tinha dito que a gente tem 2 outros elementos da grande inteligência aí que podem estar impedindo e fazendo os advogados errar na holding, certo? O segundo, gente, era a questão das doações. E aí, gente, eu vou ter que deixar muito claro para vocês que doações são sistemas de entregas de bens que são entregas gratuitas. E as doações, elas têm a incidência do ITCMD. Só que aí, na inteligência dos advogados que estão acostumados a fazer esse tipo de planejamento,
o advogado acaba mudando e não querendo fazer doação. E aí ele tenta mudar a doação para um processo de compra e venda, ou até mesmo para um fato de cessão onerosa, para tentar não pagar o tributo. Só que por que isso é tiro no pé, gente? Isso é um tiro no pé porque nós temos uma descaracterização da gratuidade e uma caracterização da onerosidade. E aí o que o advogado está fazendo é, pelo regime de bens, fazer o cônjuge receber metade desse patrimônio. Então, lá na holding, ele está fazendo lá dentro da holding uma estrutura organizacional e ele vai fazer uma cessão de cotas. Aí ele viu que a Lei Complementar 226, agora do dia 13 de janeiro de 2026, disse que vai tributar a holding pelo valor de mercado e que ele está muito assustado com isso. Então, para não ser tributado no valor de mercado, porque o cliente não sabe se vai usar a janela de 2026, que pode usar e que é a melhor janela de todas, talvez atrase, ele resolve fazer uma compra e venda. Ou ele resolve fazer uma cessão onerosa tentando fugir do ITCMD. Sabe o que ele faz com isso, gente? O filho que recebe, ou a filha que recebe, vai deixar metade do patrimônio com o seu cônjuge. Pelo simples fato que o advogado ou a advogada bonitona quis usar uma estratégia para não pagar imposto. A estratégia para não pagar imposto trouxe 50% de participação. Então, a filha que teria direito a 100, a partir do momento que o advogado fez essa proposta. E por que eu estou dizendo que isso é uma questão de advogados inteligentes que erram, gente? Porque parece uma baita sacada. Porque parece excelente sacada, só que o efeito, gente, o efeito colateral é muito danoso. E aí, se você não sabe o que você está errando na sua advocacia, por que o advogado coleguinha tem mais resultado financeiro do que você, e ele tem a vida muito mais leve, porque está toda hora postando que está viajando, está na praia, está na serra, cada hora está num lugar e está de boas no lugar, e tu está ali embaixo do mau tempo no prazo do judiciário, talvez seja uma questão de posicionamento. Talvez o colega se posicione melhor do que você, ou talvez seja alguma questão técnica. E aí eu posso dizer, se você consegue olhar para isso que eu estou dizendo e entender isso aqui, talvez você seja só inteligente demais. E aí a inteligência demais, ela é um peso. Por que ela é um peso? Porque ela traz consequências que às vezes são danosas. E aí o coleguinha que nem é tão inteligente assim, que ele simplesmente vai lá e faz o método passo a passo, usando o método corretamente, ele consegue melhor resultado. Por isso, esse agendamento com o especialista, por isso essa sessão estratégica, para que você saiba onde é que eu estou errando, onde é que eu tenho que olhar, é nos meus fluxos, é nos meus processos, o que eu estou fazendo de errado, eu estou deixando o cliente para trás, eu tenho cliente, não consigo captar esse cliente, o que é que eu estou fazendo errado, tá? É para isso que serve. E aí eu tinha dito que uma terceira coisa era a questão dos agregados, e por que eu coloquei os agregados aqui? Vocês sabem que a fase 2 do meu método é a fase da rodada de reuniões, né? Se alguém não está familiarizado com o método, gente, o meu método tem fases e a fase 2 é a fase de rodada de reuniões. E por que ela existe, gente? Porque a gente tem nas famílias um tanto de pessoas que não pertencem ao núcleo originário. Ah, Simone, como assim não pertence ao núcleo originário? São os chamados agregados. E num planejamento sucessório, no planejamento patrimonial, no planejamento de holding normal, habitual, esses agregados não costumam pertencer. Esses agregados não pertencem. Porque o que acontece? Os planejadores, eles fazem um plano, aqui ó, aqui embaixo, ó. O planejador e a planejadora fazem um plano para a família original. E aí eles querem privilegiar o filho, e tá certíssimo privilegiar o filho. Eles querem privilegiar a filha, e tá certíssimo privilegiar a filha. E eles não querem
privilegiar os agregados, e eu entendo que eles querem beneficiar, porque eles trabalharam a vida inteira, eles querem entregar para a pessoa que é mais importante para ela, por isso as relações. Então, no método, como é que a gente trabalha? Primeiro as pessoas, depois as relações e por último os bens. E essa aqui, gente, é a fase das relações. O que vai acontecer aqui se você quiser só olhar e só privilegiar a família originária, sem olhar para as relações? Todo churrasco de domingo, o marido desse filho aqui vai ficar atormentando a vida, que isso, que aquilo, que não sei o que não sei o que. Toda vez que a filha tiver reunião com o advogado para ver não sei o que da holding, o marido vai dizer, mas não sei o que, nananana, e aí ele vai se sentir excluído e vai começar a minar. E toda vez esse aqui também vai se sentir excluído. E quando alguém se sente excluído numa organização familiar, gente, alguém se coloca num lugar de minar e estragar. Então pode aguardar que o dia que essa pessoa aqui faltar, o dia que essa pessoa morrer, esse aqui, ó, que é o agregado, vai atormentar. Essa aqui, ó, que não foi chamada para discussão, também vai atormentar. E esse aqui talvez não atormente, porque já entendeu o que diz respeito à família. Então, quando a gente faz a rodada de reuniões, a gente traz a consciência do papel de cada um desses agregados neste planejamento. E a gente explica o que é direito deles, o que é direito do cônjuge, o que é o direito da família. E isso não vem da voz do planejador ou da planejadora. Isso não vem do marido ou da esposa, isso vem da advocacia. É a advocacia que opera e comenta essas estratégias. E por conta disso, inclui e deixa de ser um erro e passa a ser um acerto. Então, o advogado muito inteligente, ele tem a tendência de excluir estas pessoas, porque é mais prático e também não causa tanta polêmica. Só que essa exclusão pode ser um tiro no pé. E aí, lá naquele material que eu preparei para vocês, o que a gente tem? Vamos voltar para lá. Essa aqui, gente, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem uma situação de fraude à execução, que os bonitos lá resolveram fazer uma doação, justamente aquilo da inteligência, né? A pessoa resolveu fazer uma doação quando a gente já tinha uma execução proposta, a gente já tinha uma execução na frente. Gente, foi óbvio que a gente tem uma improcedência ali, né? E aí o que a gente tem aqui? Uma questão em discussão bem importante, que é a doação anterior à citação afasta isso, e eu separei esse acórdão exatamente porque ele tem muitas vertentes da doação para que você possa usar. Depois, gente, o próximo é esse aqui, ó, que é a doação de ascendente a descendente. E aí a gente tem uma dissimulação, uma simulação relativa, ó, escritura pública, a gente teve a anuência dos herdeiros, e aí quando a gente faz doação para os descendentes, como é que é? A gente tem incidência do 67, então é nulo ou não é nulo? E aí eu separei esse acórdão para que vocês possam usá-los. E por último, esse aqui que é o maior combate, né, gente? Que é a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Que aí o que diz aqui a ementa? É cabível a desconsideração inversa para alcançar os bens do sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar e desviar bens pessoais com prejuízo a terceiro, mesmo que seja esse terceiro a esposa. Então, olhem aqui para mim. Quando a gente olha para quem recebe mais, porque quem tem mais resultado, talvez essas pessoas só tenham mais ousadia, porque as boas soluções das pessoas que têm inteligência precisam vir acompanhadas de, além de um repertório técnico, gente, uma marca de excelência. Sem a marca de excelência, o cliente não vai saber que você sabe entregar para ele esse tipo de solução que o advogado comum não sabe. Eu te encontro no próximo domingo.